Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, aleluia, de falar em seu nome, de me trazer aqui para testemunhar do seu nome. Que privilégio, Jesus, porque Jesus me escolheu. Jesus me escolheu, porque eu não tinha nada. Jesus fez sobre mim, não para eu dizer que eu sou, não, mas para dizer que Ele me resgatou e fez sobre mim, para testemunhar que Ele é sobre as nossas vidas. E hoje eu quero nada mais e nada menos trazer que Jesus fez sobre a minha vida, e Ele vai fazer e já está fazendo sobre a tua vida. E que por muitas das vezes, como estamos no propósito, reclamamos e até se viramos contra Jesus. Mas quando chegamos na promessa, entendemos que este propósito era para gerar testemunho, para que seu nome seja glorificado. Mas Ele é fiel para cumprir. Viramos as costas para Ele, mas Ele nunca vira as costas para nós. E estou eu hoje aqui para testemunhar que Jesus fez sobre a minha vida. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Santo és o teu nome, Jesus. E dentro desses agradecimentos, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Gleice e de sua família. Eu creio muito que o Evangelho, ele é feito de conexões. Quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que o Evangelho é de conexões. Ele vai se estendendo ao longo do tempo, em todos os espaços feitos por conexões. E sabendo Deus dessas conexões, Ele chama-se de propósito, chamados, e vai unindo, porque o povo de Deus, ele não caminha sozinho. O Evangelho do Senhor era, aleluia, era quando os discípulos andavam e chegavam nos lugares, ele sempre tinha alguém para dar o pão, ele sempre tinha o Espírito Santo do Senhor, sempre reconhecia o Espírito que vinha sobre aqueles discípulos. Então os discípulos iam a lugares, e o Senhor dizia: fica tranquilo, chega lá, vai haver alguém que vai trazer o pão, chega lá, vai ter alguém que vai trazer a água. Vocês semeiam o Evangelho e continuam caminhando, e a conexão era grande. Quando ia pensando, já não era mais 12, era 13, era 14, e assim foi fazendo. Assim foi fazendo, e assim foi semeando o Evangelho do Senhor. Só que quando lemos isso, a gente deixa isso muito distante, que nos tempos dos discípulos era assim. Mas não, hoje somos nós a geração de discípulos. Hoje somos a nova geração de discípulos que carregamos a bandeira do Evangelho. E da mesma forma que Jesus fazia lá na Bíblia, no Novo Testamento, nos tempos atrás, Ele faz hoje, vai juntando propósito. E eu estou hoje aqui, com essa oportunidade, primeira dada para os céus, e segundo, pela vida do pastor Gleice, através do pastor Fred, que eu conheci no PSV. As conexões que o Evangelho faz, para quê? Para que o nome de Jesus seja semeado nos 4 cantos do mundo. E para que isso aconteça é necessário juntar propósito, as conexões que só o Evangelho explica. Então, obrigado, pastor Gleice, obrigado à igreja por este tempo. Mais uma vez eu glorifico ao Senhor por me trazer até aqui. Estamos nós aqui nesta manhã para cultuar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Anderson,
junto com o doutor, está aí. Anderson é um amigo meu, está aí a trabalho, e quando viu o post, falou onde é, manda a localização que eu vou, e estamos aí, não para me ver, que ele já me vê todas as vezes quando eu estou de férias lá no Brasil, mas para cultuar o Senhor, porque ele sabe que, ainda que andamos aí pelos 4 cantos do mundo, necessitamos dessa presença que nos tira do natural e nos leva para o sobrenatural. Amém? Eu queria estar aqui com a minha família, mas minha família me abandonou aí por 3 semanas. Que eles não são besta e vivem o ano todo na Inglaterra, naquele frio. Quando deu o half term nas escolas lá em Londres, eles pegaram as malas e deixaram o varão para trás. Mas amém, eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa e dos nossos filhos. Estão agora, certeza, estão dormindo lá no Brasil, mas vou compartilhar da bênção que o Senhor vai trazer sobre nós hoje. Amém? Sem perca de tempo, eu quero deixar uma palavra que está em Mateus 5, 14. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Rendemos graças a ti, Espírito Santo, porque tu és bom, tu és fiel. A tua presença é sobrenatural, Jesus. Tu és santo. O Senhor é fiel para cumprir, Jesus, aquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor sabe que precisamos, Pai, desta luz, Jesus, para nos iluminar, meu Deus. Porque muitas das vezes queremos andar por este mundo natural que nos não leva a nada. E o Senhor se preocupa tanto conosco, Pai, que traz este Espírito, esta luz, para nos iluminar até os céus, até a grande ceia, até o grande momento de Cristo receber a sua igreja, Jesus. Aleluia. Mateus 5, 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês, que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês, que está nos céus. Aleluia, Jesus. Curva suas cabeças, feche os seus olhos. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, pela tua palavra, pela tua graça e pela tua unção que tu traz sobre nós, Jesus. Recebe em nome de Jesus esta palavra, Pai. Recebe em nome de Jesus este culto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, com a autoridade que há nos céus, Pai. Em teu nome, não sairemos daqui os mesmos, Pai. Mas sairemos, Pai, transformados pela tua palavra, pela tua unção, pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e consagramos este culto a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero começar por onde Cristo começou na minha vida. Era ano de 2014, 15, quando eu estava no Sub-20 do Palmeiras. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saio de dentro do vestiário, o Espírito Santo me pega e diz assim: filho, tu tem um bom coração, tu faz bem às pessoas, tu não tem maldade no teu coração, eu conheço o teu coração. Tu vai à minha casa,
todas as semanas. E até fala do meu nome. Por que tu me segue de todo o teu coração e faz as minhas obras? Aquilo era como se tivesse me desarmado todo. E aquilo me fez esquecer todo o plano de carreira, tudo que eu tinha vivido até o momento, e tudo o plano que eu tinha programado para frente profissional. E me fez dar um passo dentro desse chamado. A partir daquele momento, eu liguei ao meu pastor Marcos Paulo, Assembleia de Deus, Bragantina, São Paulo, na qual eu faço parte. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso conversar com o senhor, porque o Espírito Santo me chamou, Jesus me chamou. Fomos jantar e eu contei e disse: a partir de hoje eu vou fazer a obra do Senhor. Não me interessa se é no fundo da igreja, no meio da igreja ou no altar da igreja. Eu vou praticar a obra do Senhor. A partir daquele momento que eu assumi a obra do Senhor, na segunda-feira seguinte, o diretor me chama e me coloca para treinar separado. O irmão do... Me ajuda aqui, guerreiro. Vamos aqui com essa missão, vou compartilhar essa missão aí contigo para nós levar essa igreja até os céus. Já vem ali, chega, ele vem de cabeça baixa. Deixa Deus te usar aí, meu irmão. O culto é do Senhor, o culto não é meu, não. Deus mandar tu entrar, tu entra com 2 pés. Amém? Vamos que vamos. E na segunda-feira, o diretor me chama e diz que eu estou treinando separado. Reúne a equipe. Quando reúne a equipe, começa a falar mal de mim, que ele queria me colocar numa situação que não era viável. Meu filho tinha acabado de nascer e coisas que acontecem da bola. Começa a falar mal de mim nesta reunião e eu treinando separado. Quando acaba a reunião, vem os atletas. Ele falou isso e isso de ti. E eu disse: foi, eu, amém. E ele disse assim: tu não vai dizer nada? Eu disse: não. Mas ele disse isso, eu disse: não vou dizer nada, deixa andar. Sabe por que eu quero trazer hoje para você? O Evangelho do Senhor, ele não é de vitória em vitória, é de glória em glória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas o tratar de Deus, a forma que Deus age, ela é perfeita e agradável, que não entendemos na hora da ação. Mas quando chegamos na promessa, entendemos o propósito que vivemos. A partir daquele momento que o Espírito Santo tocou sobre mim, que Jesus me chamou para praticar boas obras, para que o Pai fosse glorificado, eu entendi que a luz do Senhor estava sobre a minha vida. Só que a partir do momento quando aceitamos esse propósito, esse chamado de Jesus, as coisas não é como planejamos, porque automaticamente quando aceitamos Jesus, pastor, quando viemos aqui à frente, aceitarmos Jesus e levantamos os nossos braços e dizemos: eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus, pensamos que a segunda-feira já vai começar de vitória em vitória. E que pode começar, mas não é sobre esta vitória que planejamos, não é sobre esta vitória que colocamos sobre os nossos planos, de que tenho que vir para Portugal, tenho que vir para a Europa, porque eu preciso fazer aquilo que eu planejei. E é quando Jesus nos tira do plano natural e nos leva para o sobrenatural, que é: deixa para trás todo esse plano que eu planejei, deixa para trás tudo aquilo que eu planejei em 3, 4, 5 anos. Eu agora pertenço a um chamado, que é Jesus. Que chamado é esse? Eu não sei, eu só estou indo.
para que o nome de Jesus seja glorificado. E Jesus começa a fazer, eu começo a passar por um propósito que eu costumo dizer que é enraizar para baixo. Porque quando a raiz vai enraizando para baixo, ninguém vê a dor daquela raiz. Ninguém vê a dor daquela raiz. Ela vai enraizando. E começa a enraizar e começa a chorar. O engraçado é que não tem mais ninguém ao lado da raiz. É só o propósito que ela está passando. Que esse propósito é a terra. E a promessa é aquela raiz. Que vai quebrando, chorando. Não tem ninguém para sequer compartilhar o choro. Porque o choro é nosso. Esse processo ele é nosso. E Deus sabe deste processo. Eu costumo dizer que dói. Caímos. Mas não vamos morrer. Porque quem nos chamou é fiel para cumprir. E começo a rodar. Rodei pela Caldense de Minas. Série D. Estava no Campeonato Mineiro. E eu fiz base em Santos e Palmeiras. E na minha cabeça, nos meus planos naturais, era que no mínimo eu tinha que pegar uma Série B. Porque na minha cabeça eu era bom, joguei no Santos, joguei no Palmeiras. Quando o propósito de lapidação, de enraizar para baixo entra sobre a minha vida. E eu comecei pela Caldense. A Caldense é ruim? Não. É que os meus planos eram top. E a Caldense não fazia parte dos meus planos. Mas a Caldense fazia parte dos planos do Senhor. E no primeiro momento eu falei que não ia. Falei que não ia, porque a Caldense não fazia parte dos meus planos. Só que eu olhei dentro dos meus planos e não tinha mais clube, só tinha a Caldense ainda para fazer teste. E eu cheguei lá, dei tudo que eu tinha para me passar naquele teste. E passei, fiquei na Caldense e só joguei um jogo. Depois aparece a oportunidade para mim ir para o Grêmio Anápolis. E o Grêmio Anápolis nesse momento estava na 2ª divisão do Campeonato Goiano. Eu falei, agora é que eu não vou. Não tinha nada a ver com o Grêmio Anápolis, até porque passados os anos o Grêmio Anápolis foi campeão goiano. Mas é que o meu plano, a Caldense e muito menos o Grêmio Anápolis não entrava. Porque na minha cabeça era pequeno para mim e meus voos eram mais altos. Só que Jesus queria me levar mais. O processo que eu tinha que passar. E vou para o Grêmio Anápolis. Quando chego no Grêmio Anápolis, não jogo. Foi quando eu olhei para mim, pastor, e disse assim: eu enganei. Eu não sou bom o suficiente. Joguei 2 anos e meio, 2 anos no Santos, mais 1 ano e meio, 2 anos no Palmeiras. Eu não sou bom o suficiente. Porque eu não consigo jogar numa 2ª divisão do Grêmio Anápolis, do Campeonato Goiano. Eu não consigo jogar. É quando eu viro para minha esposa e digo: eu vou acabar a carreira. Eu vou acabar a carreira porque já não dá mais. O salário mínimo que eu ganhava já não conseguia chegar lá para o meu filho, que nessa altura só tinha meu filho Davi. E eu disse para ela, na segunda e na terça, para ela e para o meu empresário, eu falei, já não dá mais. E sobre a minha cabeça, eu fiz um plano. Nós íamos ter quinta-feira um jogo treino para os que não jogaram no final de semana. E lá ia ter olheiros. Eu falei, o meu empresário vai estar na arquibancada. Se eu começar de início e jogar mal, eu vou sair do campo. Vou dizer para ele na arquibancada que já deu para mim. E acaba a minha carreira. Se eu começar no banco, eu já me levanto do banco e digo para ele que já acabou a carreira. Eu armei todo o cenário na minha cabeça. Porque eu já não aguentava mais. Porque a partir do momento que eu levantei minha mão para Cristo, parece que eu dei passos para trás no meu plano natural. E eu não conseguia entender naquele momento que era o trabalhar de Jesus sobre a minha vida. Que era necessário eu passar por aquele processo para que o nome de Jesus fosse glorificado mais à frente.
Eu lembro que nós morávamos numa casa, era mais de 25 atletas nessa casa. Não tinha lugar nem para chorar. O momento que eu tinha para me chorar era virar para a beliche, para o lado da parede e chorar, porque era feio chorar no meio daqueles 25 homens. E vou acabar, para mim já deu. É quando chega na quinta-feira e tá aqueles olheiros, Portugal, Espanha, Chipre, por aí vai. E eu começo, jogo de início, e aquilo até hoje foi como um flash. Jesus colocou sobre mim umas forças, umas qualidades que eu até não reconhecia. E tudo que aqueles scouts, aqueles diretores e treinadores que ali estavam, tudo que eles viam encaixava no plano da Europa, como clube. Joguei 45 minutos, fiz 2 gols. Quando acabou os 45 minutos, esses olheiros vieram em cima de mim, e um deles disse assim: tu quer ir para Portugal? Para a 2ª divisão de Portugal? Aquilo foi como alguém que está morrendo de sede perguntar se ele quer água. A verdade é que chegamos à conclusão naquela quinta-feira mesmo, que eu vinha para Portugal, para o Real Esporte Clube, Real Massamá, mais conhecido, para a 2ª divisão, naquela quinta-feira. Quando foi segunda-feira, já estava viajando para Portugal. Meus irmãos, o mais sobrenatural daquele momento é que quando acabamos aquela conversa e chegamos à conclusão que eu vinha para Portugal, o Espírito Santo do Senhor me mostrou, aleluia, era como ele olhasse para mim, e eu olhando para ele nos céus, o que eu via era Deus, com um olhar, com um sorriso, e dizia assim: filho meu, eu trouxe a prova sobre ti e tu foste aprovado. A partir deste momento, meu filho, sou eu quem trabalha em teu favor. Tu vai para onde eu te direi, tu fica aonde eu dizer que é para tu ficar. E a partir daquele momento, daquela quinta-feira, eu vejo Deus me conduzindo porque eu não tenho poder de decisão sobre a minha vida, porque Jesus é quem me leva, Jesus é quem tem um plano de tempo nos clubes que eu vou, e a partir daquele momento, Jesus foi fazendo, e é quando eu chego em Portugal, o primeiro jogo, primeira partida oficial, faço o gol na taça da liga contra o Belenenses, eliminamos o Belenenses, entrei para a história do clube, nunca tinha passado da primeira fase, 1-0, Deus nos abençoou, e era como tão sobrenatural quanto isso, era quando eu entrava dentro de campo e Deus fazendo. No próximo sábado estreamos contra o Leixões na 2ª liga, 4-1, fiz 3 gols, entrei para a história da 2ª liga, o primeiro jogador até então a fazer um hat-trick na estreia, e Deus foi fazendo. Quando chega em janeiro, 5 meses após praticamente da minha decisão, porque meu plano natural falhou, da minha decisão de parar de jogar bola, o Senhor traz um contrato com o Napoli de 5 anos, e é onde eu falei: uau, 5 anos eu estou garantido na minha vida, 5 anos eu estou garantido na minha vida. Em janeiro fizemos um negócio, eu acredito que até hoje sou a maior venda da história da 2ª liga, e Jesus foi fazendo, era gols e gols, e meu clube o último da tabela, era perdendo de 3-0, Jesus arrumava uma forma de ter um pênalti
gol. Porque condicionamos Jesus de que Jesus não está no meio desse jogo, ele não está no meio do jogo, mas ele está sobre a minha vida. E se Jesus entende que ele está sobre a minha vida e minha profissão é o jogo, ele vai me abençoar dentro do jogo. Porque ele vai me abençoar dentro do jogo, não para que eu chegue nas entrevistas, não para que eu chegue à vossa presença para dizer que eu sou, não. É que ele fez sobre a minha vida. E Jesus foi fazendo. Eu terminei aquele campeonato como vice-artilheiro, perdi a artilharia por 1 gol, para o que foi campeão, e meu clube desceu de divisão. E Jesus fez sobre a minha vida. E Jesus continua fazendo. É quando surge a oportunidade de vir ao Benfica. Jesus disse para mim: filho, eu vou te levar lá e vou te fazer o melhor marcador. E na altura que fechamos a contratação, que o Benfica fechou a contratação, eu vim como terceira opção naquele momento. Eu era a terceira, até então, naquele momento eu era a terceira maior contratação da história do Benfica. Só que vim como terceiro. O primeiro foi o último melhor marcador. O segundo veio do Real Madrid, a maior contratação da história do Benfica até o momento. Eu vim como terceiro. Só que eu vim com a promessa do Senhor que Ele ia me tornar melhor marcador. Eu só vim com essa promessa debaixo do braço. E Jesus foi fazendo. Na estreia, ganhamos 5-1, se eu não me engano. Fiz gol na estreia. E continuei no banco. E Deus criava situações que eu entrava, era 5 minutos, era gol, gol, gol e gol. E eu, com a promessa do Senhor, já não fazia mais plano eu, mas o plano do Senhor era que prevalecia sobre a minha vida. O plano do Senhor era que eu tinha debaixo do braço, porque o meu falhou. Porque dentro do meu plano, eu já tinha parado de jogar bola. Porque dentro do meu plano já não tinha perspectiva nenhuma. Eu necessitava deste plano do Senhor para me trazer o sucesso que Ele me garantiu. Sucesso no qual que não era para me andar em glória, não era para me andar em craque, mas para glorificar o Pai, porque o meu plano deu errado. E é quando chego, continuo a fazer gol, e chega nos últimos jogos, ou melhor, no último jogo. Este era um derby contra o Sport, na qual já tínhamos perdido o campeonato. O único troféu que ainda estava em jogo era o troféu do melhor marcador, que estava em disputa eu, um companheiro meu de equipe, e mais o avançado do Porto. O avançado do Porto jogou mais cedo, não conseguiu fazer gol, ficou fora da competição. Só restou eu e o companheiro meu na competição pelo melhor marcador. É quando abre o slide do 11 que ia iniciar e eu começo no banco. Eu falei, já era, eu não vou ser mais o melhor marcador. Porque o único troféu que está em jogo é do melhor marcador. E eu não comecei o jogo. Eu falei, já era. E mais uma vez, eu fraquejei. Mais uma vez, eu duvidei do Senhor. Não por mal, mas pela fragilidade que temos em nós. Porque temos uma mania de condicionar a Jesus na condição que estamos vivendo. Porque os nossos olhos veem e já achamos que não é possível. Só que os olhos do Senhor vê além. E eu saio daquela sala e falo, é que quando abre o slide do 11 que ia iniciar, todos olharam para mim, do tipo, já não vai dar. Por que ele te deixou no banco? E é tanto quando saímos da sala, o treinador veio em mim e disse, eu sei no que tu está competindo, mas fica tranquilo, tu vai ganhar. E eu, isso é desculpa.
Porque se ele quisesse que eu ganhasse, ele me colocava dentro do jogo. E fomos para aquele jogo, pro derby, o jogo que todo jogador quer jogar, o último jogo do campeonato, para disputar artilharia. E o jogo vai rolando, e quando dá aos 75 minutos, o treinador me chama, o jogo está 1-1. E aí é os cenários que Jesus gosta, porque é para tirar do natural. Porque se for no natural, se for fácil, nós dizemos que somos nós dizemos que somos bons, nós dizemos que temos qualidade. É quando Jesus arma o cenário todo, 1-1 jogo, 75 minutos entro no jogo. Quando dá os 82, o companheiro que está em disputa comigo na artilharia cruza a bola e eu faço 2-1. Faço 2-1, acaba o jogo, a vitória é nossa, e termino eu como o melhor marcador. Aquilo que Jesus prometeu, antes mesmo que eu chegasse a estrear, se cumpriu no último minuto. E o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. O nome do Senhor foi glorificado sobre a minha vida. Porque Ele fez dessa forma para gerar testemunho. E ao longo do tempo, eu perguntava ao Senhor: Senhor, por que assim? Por que o Senhor não me colocou de titular? Porque o Senhor já não fez antes? Porque o Senhor já não me tornou melhor marcador antes? Porque eu faço com a tua vida diferente. Porque é para gerar testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que meu nome seja glorificado. Eu tiro do natural e levo para o sobrenatural, porque é inexplicável. E Jesus continua fazendo. É quando vou emprestado ao Tottenham. E quando eu estava naquele processo ainda de 2014, 2015, o Senhor usa uma missionária que tem sido Samuel em nossas vidas. Tem sido uma cobertura porque necessitamos. Porque o chamado, esta luz que está sobre nós, ela é bênção. Esta luz que está sobre nós é o Cristo, é o Espírito que Jesus deixou sobre nós. Só que precisamos dessas coberturas, porque aonde Jesus nos leva, o ataque também é muito forte. Porque o chamado te chama para transformar a vida. Vida na qual Satanás não consegue mais transformar. Vida na qual Satanás sabe que esta vida tem um direito nos céus e ele já não tem mais. O propósito dele é bloquear este caminho até os céus. E bloquear esta luz que está sobre mim e sobre ti, para exercer este chamado. E a missionária diz: filho, o Senhor manda eu te dizer que eu vou te levar lá, que Ele vai te levar lá, no meio dos grandes, para tu dizer que eu sou o Senhor, que é eu sobre a tua vida, que sou eu quem faço. Jesus foi fazendo e chega o Tottenham. É quando chego no Tottenham, olho para um lado e olho para o outro. E Jesus traz em memória a promessa que Ele fez para mim ainda quando eu não tinha clube. Eu te levarei lá no meio dos grandes, para tu dizer que eu sou o Senhor. Filho, contigo eu trato diferente. Contigo é diferente. Tu não é igual aos outros. O plano de carreira que eu tenho para a tua vida é diferente dos outros. Não é sobre dinheiro, não é sobre estatuto, não é sobre grandes clubes, mas é sobre um chamado que eu coloquei sobre a tua vida, de transformar vidas dentro da tua profissão. Meus irmãos, Jesus não quer te tirar da tua profissão para exercer o chamado dele na tua vida. Jesus não quer te tirar da tua profissão para exercer o chamado dele na tua vida. Jesus quer te usar como luz, como plano de salvação vindo de Cristo Jesus aonde você está. Aonde você colocar a planta dos teus pés, há uma obra
em tua responsabilidade, sobre as tuas mãos, para que o Pai seja glorificado. Não que o Pai necessita dessa glória, porque Ele é, mas que necessitamos glorificar o Pai. E joga aquela competição, a maior competição do mundo, o maior campeonato do mundo, num dos maiores clubes, e Deus cumpriu. É quando retorna ao Benfica, e o meu desejo era continuar o Benfica. Eu tinha planos para continuar o Benfica, porque eu tinha acabado de ser o melhor marcador. Meu desejo era continuar, mas também tinha um sonho de voltar à Premier League, porque eu joguei a Premier League no Covid, não desfrutei muito da Premier League, porque era Covid, estádio fechado. E eu era fazendo plano naquele momento para continuar no Benfica, porque estava tudo certo. Para mim estava perfeito, falando a língua, a mesma alimentação, país não tão frio. Eu estava em casa. Só que Jesus me chama outra vez e diz: eu preciso que tu vá ao PSV. É que quando chega o primeiro convite do PSV, eu falei não. É sobre o PSV, se é pequeno, médio ou grande? Não. Era porque o meu desejo era continuar no Benfica ou voltar à Premier League. Eu não queria o PSV. O PSV faz a primeira consulta, eu falei não. Faz a segunda. Quando eu começo a ver os clubes vai entrando em acordo. E é quando o Benfica entra em acordo com o PSV e diz: está fechado o negócio. Eu comecei a chorar. Lembra, Luciano? Luciano estava em casa. Aleluia. Eu comecei a chorar. Era eu chorando embaixo, a Caroline chorando em cima, minha esposa. O meu empresário na piscina. Lembra? Na piscina, sentado, com a mão na cabeça. A partir daquele momento que o Espírito Santo, a partir daquele momento que os clubes chegaram em acordo, parecia não. O diabo sabia do plano que o Senhor tinha sobre nós no PSV. E veio aquela onda de tristeza. Estavas afastado do Senhor? Não. É porque o diabo sabia do grande plano do Senhor sobre as nossas vidas naquele lugar. E comecei a chorar, e eu peguei o telefone e liguei à missionária. Porque quando fechou o negócio, o PSV mandou o avião. Mandou o avião privado e tínhamos que sair de Lisboa até às 10 por causa do aeroporto. O avião chega às 4 da tarde, 3 da tarde. E eu chorando, dizia que não ia. Minha esposa também dizendo que não ia. É quando pego o telefone e ligo para a missionária. E ela diz assim, e eu digo: missionária, vamos orar. Na oração ela diz assim: filha, eu vejo um avião te esperando. Isto é para quem crê, igreja. Eu vejo um avião te esperando, filho. Pode ir. Que aquele lugar é para tu abrir igreja. Pode ir que eu estou te chamando para lá, é para abrir igreja. Eu recebi aquilo e disse: missionária, pode falar com a Caroline? Porque se ela dissesse que não, eu também não dizia que não. E é quando a Caroline pegou o telefone e subiu. Aleluia. E quando a Caroline desce, ela disse assim: eu também vou. Eu também vou. E desce ainda mais chorando: eu também vou. E foi quando o Senhor tirou a capa dos nossos olhos e começamos a perceber que aquilo era algo sobrenatural e ministerial. Foi quando começamos a juntar as malas, correr para o aeroporto, que o avião precisava sair. Entramos dentro daquele avião chorando, de emoção e ao mesmo tempo naturalmente não querendo ir. E foi quando dentro daquele avião eu disse ao Senhor: Senhor, tu conheces o meu coração. Tu conheces o meu coração. Tu sabe que eu não quero ir. Mas há uma obediência ao chamado. E o Senhor conhece o meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Ainda que eu não queira,
o teu chamado prevalece sobre a minha vida. E entramos nós dentro daquele avião, e já comecei a entender que aquilo era para abrir igreja. Mas aqui vai um ponto, é que eu nunca tinha falado do Senhor para sequer 2 pessoas. Eu nunca tinha pregado na igreja. Eu nunca tinha falado do Senhor em público. A partir do momento que o Senhor falou que era a igreja, que era para abrir igreja, eu me imaginava neste cenário, cuidando de uma igreja. E fui com essa imagem para Eindhoven. E quando eu chego lá, eu imaginava que, no mínimo, eu ia encontrar uma igreja para me conectar ao povo de Deus, para depois ir fazendo. Quando eu começo a perceber que lá não tinha, em Eindhoven não tinha. E um dia eu estou no salão, cortando o cabelo, e chega o pastor Fred. O rapaz holandês que está cortando meu cabelo começa a me cutucar e dizer: é brasileiro, é brasileiro. E viro para ele e diz: do Brasil, sou brasileiro, aquela coisa. E ele diz: eu sou pastor, o que tu precisa? Como todos os pastores, e no pacote do chamado dos pastores tem ajuda. E o pastor não fica quieto enquanto ele não ajuda. O que tu precisa? Eu falei: eu preciso alugar uma casa, que é muito difícil alugar a casa, eu preciso alugar uma casa. E o Senhor juntou os propósitos, porque eu não conhecia o pastor Fred de lado nenhum. O mais engraçado é que quando a missionária diz: filho, Deus manda eu te dizer que eu vejo um avião te esperando, e é para tu ir, que é ministério. Fique em paz, filho, que um servo do Senhor vai te ajudar. E começamos nós naquela conexão do evangelho, que ainda faz, não é só nos tempos antigos. Ainda há um do Senhor te esperando lá para te receber quando o chamado te manda lá. Ainda há um do Senhor para trazer o pão e a água sobre ti quando tu precisar, quando o chamado te levar lá. Aleluia. Porque a gente que está entendendo o que eu estou falando aqui hoje, a gente que está entendendo o que eu estou falando hoje aqui, porque no começo eu falei que Jesus ia reatar chamados aqui hoje. Jesus ia reatar chamados aqui hoje. Porque tu sabe que Jesus te chamou para este lugar com um chamado, com um propósito. Porque assim como eu fiz meus planos lá atrás, você também fez planos e deu errado. E Jesus está te trazendo hoje a viver o chamado e os planos que Ele tem para a tua vida. É plano de vitória, mas neste meio plano vai ter momento que tu vai se sentir fraco e Ele te levanta. Vai ter momento que tu vai querer cair e Ele vai te levantar. Vai ter momento que tu vai ter só que ficar sentado e respirar. Mas uma coisa é certa: não vai morrer, porque Ele é fiel para cumprir. E Jesus vai reatar chamado hoje aqui. Jesus já está te trazendo em memória o chamado que Ele te chamou lá atrás. Aleluia. Lá atrás Jesus te chamou. E por algum descuido, por algum momento, tu planeou o teu próprio plano. E Jesus te trouxe aqui hoje para te lembrar que o plano que Ele planeou para a tua vida está lá do mesmo jeitinho que tu deixou. Porque eu e tu viramos as costas para Ele, mas Ele nunca virou para nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor Fred, conectamos. Achamos a casa. Aleluia. E é quando eu começo a conversar com o pastor Fred. E começo a dizer para ele: Deus me mandou aqui para abrir igreja. E tu, quanto tempo está aqui? Eu já estou aqui 1 ano. Cara,
E Deus me mandou aqui também com esse propósito. Eu não sei para que, profissionalmente falando, eu não sei para que Deus me trouxe aqui, porque eu e a Michelle, ele dizendo, ele e a esposa, não queria estar naquele lugar. A esposa ainda muito mais, que até hoje nem lá quer visitar. A minha esposa é igual. Quando voltamos lá para fazer culto, é só eu e o pastor Fred, porque elas não vão. E depois, a Michelle, não sei se ela está aqui, mas a Michelle vai testemunhar isso para vocês, que ela não gosta de ir lá, e minha esposa muito menos. E é quando ele vira-se para mim e diz assim, nós estamos aqui também debaixo de um propósito. Jesus nos chamou para esta terra. E eu falei, eu também estou aqui por esse propósito. E começamos. Quando eu vejo, estamos em casa, a fazer uma célula para os jogadores brasileiros, para as famílias brasileiras. Eu e o pastor Fred, na liderança dessa célula. Aquilo vai aumentando. Aquilo vai aumentando e vai aumentando. O Espírito Santo diz, filho, eu preciso que tu dá o próximo passo. Eu preciso que tu vocês alugam a sala do hotel, porque precisa dar o próximo passo e convidar pessoas de fora. Obviamente que eu não ia convidar pessoas de fora para dentro da minha casa. E é quando vamos ao hotel e abrimos e alugamos essa sala. E começamos a cultuar o Senhor naquela sala. Eu pregava em português, o pastor Fred traduzia para o inglês. E convidamos pessoas do clube, pessoas de fora, pessoas do conhecido. E aquilo foi juntando. É quando um dia eu estou à frente, estou no púlpito, e o Espírito Santo me pega e diz assim, filho, tu lembra a igreja que eu te falei lá em Lisboa? Tu lembra a igreja que eu te chamei lá em Lisboa para tu vir para esse lugar, filho? Aí está a igreja que eu te chamei. Aí está a igreja que eu te chamei. Porque na minha cabeça eu não estava pronto para liderar uma igreja. Porque na minha cabeça eu não estava pronto para pregar do Senhor à frente de sequer 2 pessoas. Porque na minha cabeça eu não estava pronto para servir esse chamado que Jesus me chamou. Igreja, o eis-me aqui, ele abre vias na tua vida, através de Cristo Jesus, que vai confundir o mundo, que vai confundir aqueles que estão ao teu lado. Porque como é que é possível este não sabia sequer orar e está à frente pregando que Jesus é? Como é que é possível este que não sabia sequer falar está pregando à frente da igreja dizendo que Jesus é? Porque Jesus gosta dessa forma. Jesus gosta de confundir o mundo para dizer que Ele é também, mas para glorificar o Pai. Porque Ele gosta de confundir o mundo. Porque se não confundir, andamos dizendo que é natural, que é o destino, que é a sorte. E Ele diz que eu sou no sobrenatural. E continuamos nós fazendo. É quando um certo dia, num certo culto, o Espírito Santo diz, comunica à igreja que alguém quer falar alguma coisa, alguém quer testemunhar alguma coisa. E só quem vem aqui à frente sabe o tão difícil que é transmitir essa mensagem vinda do Espírito Santo para a igreja. Porque temos que tomar cuidado para não ser algo emocional e algo do coração, mas algo do Espírito Santo. Porque eu venho aqui não é em meu nome, eu venho aqui na responsabilidade de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, eu faço o primeiro apelo, alguém quer falar alguma coisa ou testemunhar alguma coisa? Faço o segundo, e no terceiro digo, é a última vez que eu chamo, alguém quer testemunhar alguma coisa? É quando o Cody Gakpo, hoje joga no Liverpool, levanta o braço e vem até a frente. Ele pega o microfone e diz assim, todos os dias eu ia para casa, me perguntando por que o Vinícius estava sempre feliz. Me perguntando por que ele estava sempre feliz, jogando ou não, ele estava sempre feliz,
Fazendo gol ou não, ele estava sempre feliz. Lesionado ou não, ele estava sempre feliz. Por que dessa felicidade? Todos os dias eu ia para casa me questionando isso. Mas hoje eu percebo, e hoje sei, que esta felicidade, esta alegria, vem de Jesus. E eu quero aceitar este Jesus para a minha vida. É quando começamos a glorificar. E o Code aceitou Jesus para a vida dele. Passar de 2 semanas, 1 semana, o Code liga ao pastor Fred. Diz assim: pastor, eu estava em casa com um amigo meu e eu falei de Jesus para ele. E eu orei com ele, pastor, ele aceitou Jesus e eu batizei ele na banheira da minha casa. Sabe? Que Jesus é esse? Porque não precisamos. Nós temos dinheiro. Nós temos boa condição. Nós temos estatuto. Tudo que quisermos na terra nós teremos. Mas que Jesus é esse que nos tira do natural e nos leva para o sobrenatural a partir daquele momento do Code aceitar Jesus, ele orar com o amigo e batizar o amigo na banheira de casa. Eu tenho certeza que o Code não sabia muito sobre a Bíblia. Eu tenho certeza que o Code sequer sabia orar. Mas o Code descobriu o pão. A partir do momento que o Code descobriu o pão, ele começou a entender que mais gente precisava deste pão. Ele precisou entender que mais gente precisava desta luz. Precisava deste entendimento, desta paz que excede todo entendimento. E não era sobre dinheiro, não era sobre estatuto, porque o Code tem. Era sobre algo sobrenatural que começava a ter sobre o coração dele. E ele começou a falar de Jesus, a batizar em Jesus Cristo, sem saber sequer muito sobre Jesus. Mas o pouco que ele descobriu de que Cristo é a salvação, de que Cristo é a paz que excede todo entendimento, só isto bastou para Jesus começar a semear o chamado sobre a vida dele. Jesus começa a fazer sobre a vida do Code. Ele é convocado para a Copa do Mundo. Ele liga para o pastor, passar de 3 meses dele aceitar Jesus, é a Copa do Mundo. Ele liga para o pastor: pastor, eu estou fazendo estudo bíblico com 6 atletas na concentração. Um cara que há 3 meses atrás eu me acredito que não sabia nada de Bíblia, passar de semana está batizando em nome do Senhor. Passar de meses está dando estudo bíblico sobre o Senhor. O último estudo bíblico, pastor, acabou às 4 da manhã, pastor. Porque Jesus está fazendo sobre este lugar. O Espírito Santo arde muito forte no meu coração, porque eles estavam numa Copa do Mundo, o maior campeonato, a maior Copa do mundo. Eles estavam lá e a preocupação deles era saber deste pão que o Code descobriu. Era deste Jesus que transforma. E os estudos bíblicos iam acabando às 3, 4 da manhã para jogar no outro dia. E eles diziam:
continua, que isto não sentimos, que isto não sabíamos antes, isso o estatuto não trouxe, isso o dinheiro não trouxe. Continua a falar deste Jesus, porque esta paz que eu sinto sobre este Jesus é algo mais de tudo que eu tenho sobre os meus bolsos, sobre as minhas mãos. E começa eles a falar de Jesus. É quando eles ganham o jogo. E a TV da FIFA vai entrevistar o Dumfries, lateral da Inter de Milão. E eles perguntam: para quem vocês dedicam essa vitória? E o Dumfries diz: dedicamos ao Code, porque ele trouxe Deus para o nosso grupo. Eu estou falando, igreja, aqui sobre o teu chamado, sobre a luz que este texto diz, para que tenhamos que brilhar, porque se não fosse para brilhar, estávamos nós debaixo da mesa. Se não fosse para brilhar, nós estaríamos embaixo, mas Jesus nos coloca em cima, porque esta luz que está sobre mim e sobre ti, ela precisa brilhar. As pessoas precisam entender que há um Jesus que cura, que há um Jesus que traz paz, porque o mundo necessita desta paz. O dinheiro não traz, o status não traz, mas Jesus traz, e Ele vai fazendo sobre as nossas vidas, porque Ele nos chamou na nossa profissão, não para dizer que somos, mas que Ele é. E Jesus vai multiplicando, e Jesus vai conectando, através da nossa decisão de ir à Holanda. Jesus vai fazendo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hoje, através da vida do Code, temos um culto todas as segundas-feiras, com mais de 20 atletas, através do Zoom. E um dia, o Code voltou da Copa do Mundo, Deus fez, porque Deus não fica devendo, pastor. Deus não quer que tu sirva Ele para andar comendo migalhas e sofrendo no Evangelho. Por muitas das vezes choramos e sentimos algumas dores, mas Jesus é sobre a vida do Code, levou ele ao Liverpool a seguir a Copa. E as primeiras coisas que o Code diz, enviou mensagem a mim, ao pastor Fred: acabei de alugar a casa, vamos aqui fazer um culto. Faço meu treino em Londres, pego o carro, o pastor sai da Suíça, vamos até a casa do Code, 4h30. Chegamos em Liverpool, fizemos o culto. Estava eu, o pastor Fred, Code, Van Dyke, e mais os físios deles. Eu gosto de citar os nomes, porque talvez no teu local de trabalho, a pessoa que está ao teu lado, na tua cabeça tu pensa que é grande demais e que não precisa de Jesus, porque já tem tudo e não precisa e não vai dar a mínima para este Jesus. Então tu fica calado e eu ficamos calados. É melhor eu não falar de Jesus, porque ele já tem tudo e não precisa de nada. Ele não vai querer ouvir sobre este Jesus. Ainda mais num país que vivamos e numa Europa que vive hoje, que precisamos voltar a reacender esta chama. Porque se contentamos, pastor, com esta de que nos tempos atrás a Europa era viva, nos tempos atrás o fogo descia sobre a Europa, mas este fogo está para reatar
sobre a minha e sobre a tua responsabilidade. É por isso que há o clamor, é por isso que há algo sobre esta nação, porque está com nós. Este é o centro da Europa, esta é a formação da Europa, este é o centro não só para os negócios, mas para o reino do Senhor. Há aqui preparações, que Deus está te preparando neste lugar para avançar mais para frente. Está trabalhando sobre a tua vida para avançar mais para frente, com propósito. Com propósito. E estamos nós naquela mesa. Eu digo ao Code, aqui inicia uma grande obra do Senhor. Não vai ser eu que vou liderar essa grande obra, mas é tu que vai liderar esta grande obra. Debaixo da cobertura do pastor Fred, da nossa cobertura, mas é tu que vai liderar essa obra. E ele aceita. E hoje ele lidera, junto com o pastor Fred, debaixo da nossa cobertura, este culto desses atletas, com mais de 20 atletas. Atletas de Liverpool, de Arsenal, de Fulham, de Ajax, de grandes clubes, porque há uma fome, há algo diferente que o dinheiro deles não comprou, que o nosso dinheiro não consegue comprar. E a sede que eu vejo neles é de que fala mais deste Jesus, que isto tem acalmado o meu coração de uma forma que eu nunca senti algo na minha vida. E Jesus foi fazendo. Aqui ainda no PSV, no penúltimo jogo, eu sofri uma lesão. Eu rompi os meus tendões da posterior. Temos 3 tendões na posterior. Eu rompi 2,5. E para quem tem entendimento nisso, isso é logo cirurgia. Até menos é cirurgia. É quando naquele penúltimo jogo eu caio no chão, uma dor muito forte, chorando, e eu dizia: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Quando acaba o jogo e estou lá eu no vestiário, de muleta, com a perna enfaixada, depois o Code testemunhando isso, eles olhavam para mim e diziam: Deus, com Vinícius não. Com Vinícius não, Deus, porque foi Ele que trouxe Deus para nós. Com Vinícius não, pode ser com qualquer um de nós, mas com Vinícius não. E eu dizia: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Vou para casa, no outro dia faço ressonância. O médico me liga e diz: grande problema. Eu perguntei quanto tempo ia ficar parado. Ele disse: de 6 a 8 meses, ou até 1 ano. E é quando o telefone toca e a missionária diz: filho, Deus mandou eu te dizer que não vai ser preciso fazer cirurgia. Chama a tua esposa e diz para ela que eu vou fazer uma transmissão de unção. Isso é para quem crê, igreja. Ainda que no chamado tu caia, Jesus é que te levanta. Ainda que no chamado para o mundo é derrota, de Jesus é vitória. Minha esposa colocou a mão na minha posterior e a cura foi declarada naquele lugar. E eu peguei a cura, coloquei debaixo do braço e fui de encontro os médicos dos 4 cantos do mundo. E comecei a dizer que não ia fazer cirurgia. A primeira pergunta deles foi: aonde tu estudou?
para tu dizer que uma lesão dessa não é cirurgia. E comecei a dizer, não vou fazer cirurgia. E ainda estava no PSV, a comissão técnica do Roger Schmidt, e o preparador físico fala português, e ele dizia: Vinícius, tu não está entendendo? Tu não tem força nas tuas pernas, os tendões romperam. Eles romperam, nada mais faz a cirurgia, cola lá em cima e tu faz reforço. Eu falei, eu não vou fazer. Era difícil de explicar, porque explicar sobre milagre para a igreja é fácil. Explicar lá fora, para o mundo, de milagre é difícil, ainda mais na Europa. Ainda mais na Europa. Por isso é que precisamos anunciar Jesus nos 4 cantos deste mundo, inclusive na Europa. Porque é o grande centro. E eu falei, eu não vou. Mandaram a minha ressonância para Amsterdã, para Tailândia, para Barcelona, para Londres, para Munique. E todas as respostas eram cirurgia. Tudo aquilo de encontro que o Senhor falou. É quando o meu agente mandou para um amigo fisioterapeuta no Brasil. Ele olhou a ressonância e disse, eu trato sem cirurgia. Ele disse isso pela manhã, à tarde, na Europa. Quando foi à noite, nós estávamos pegando voo para o Brasil sem o PSV saber. Era porque o fisioterapeuta era bom? Não. Porque a gente foi com a promessa de cura sobre nós. Era crendo no bom trabalho do fisioterapeuta? Não. Fomos nele porque foi o único que bateu de encontro com o Senhor disse. E o Senhor sabia que não conseguíamos resistir muito, porque a pressão era grande. Para quem entende, quando o tendão rompe, quanto mais antes tu fazer a cirurgia é melhor, porque senão ele cola em outro lugar. E eu peguei aquele avião com a certeza de que ia de encontro com aquilo que o Senhor falou. É quando eu chego na fisioterapia dele, começa o tratamento, minha perna tinha um gap. No terceiro dia, e durante esses 3 dias, quando ele passava a mão eu dava reação de dor, estava de bruço mexendo no celular, dava reação de dor. No terceiro dia, quando ele passa com o dedo, eu não dou reação de dor. Vem com o cotovelo, não dou reação de dor. Ele vira para nós e diz, alguma coisa aconteceu aqui. Eu virei para ele preocupado e disse, o que aconteceu? Ele falou, o gap que estava ontem aqui já não está mais. E tu está preparado para treinar? Só que eu quero dizer para vocês, eu não fiz nada. Se vocês quiserem dizer que foi Deus, vocês dizem. Se vocês quiserem dizer que foi a Bíblia, vocês dizem. Mas eu não fiz nada. E tu está pronto para treinar. É quando vamos ao treino. E ele começa a me mostrar o treino que eu vou fazer. E eu começo a dizer para ele. Eu rompi os tendões da posterior. É isso? Pode ir, tu está pronto. E eu começava a fazer aqueles movimentos. Aquilo não gerava dor. Começava a fazer movimento e eu começava a glorificar o Senhor, porque Jesus curou a minha perna. Jesus estava fazendo. Eu comecei a enviar os vídeos aos médicos do PSV. Eles diziam, é impossível tu já estar fazendo isso. Alguma coisa tu tomou ou injetou. E eu disse, doctor, eu sou um homem de fé. Se tu crê ou não, eu sou um homem de fé. E Jesus curou minha perna. Ele disse, ok, eu entendo, mas quando tu chegar aqui, nós vamos fazer o teste máximo, que é o exocinético. Eu falei, amém. Eu só quero que o senhor saiba que eu vou reapresentar com a equipe na pré-temporada, porque ele já tinha contratado um avançado, porque o meu tempo era muito longo para eles
e no normal era muito longa a minha paragem e contrataram outro avançado. Eu falei, eu só quero que vocês entendam que eu vou voltar junto com a equipe. Ele falou, ok, aqui a gente vê. Venham do Brasil. Estávamos nós no voo junto com o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vira-se para mim e diz, e se ele perguntar para nós, o que foi feito? Eu disse, meu irmão, se a preocupação for só essa, glória a Deus por isso. Uma coisa eu sei, a cura já foi estabelecida sobre a minha perna. Chego no PSV, a primeira pergunta que os médicos dizem é, você é o médico do PSV, você colocaria ele para treinar? O físio respondeu, não só coloco, como já coloquei lá no Brasil. Ele já treinou. E eles dizem, ok, vamos fazer uma ressonância, porque eu não acredito na ressonância do Brasil. E eu entendo, porque algo sobrenatural aconteceu ali. Aquilo não era natural. Então precisava de muitas provas dentro do natural para ter a certeza. Só que provas natural não ia chegar lá, porque não condiz com o sobrenatural. Vou ao exocinético. O mais certo era que fizesse a ressonância antes do exocinético, mas me mandaram direto para o exocinético. Começo a fazer força naquela máquina, e era glorificando a Deus, porque eu fazia força e não tinha dor. Não fazia força, não tinha dor. Quando o resultado sai da máquina, minha perna estava mais forte do que antes. Ele olhava para mim e dizia, está mais forte do que antes. Só que eles continuavam dizendo, quando for o sprint, a tua posterior vai cansar e vai estourar novamente. Eu falei, amém, coloca o sprint, vamos para o teste de sprint. E nesse teste de sprint eu fiz 34 km por hora. Nunca fiz 34 km por hora. Quando o preparador físico pega o GPS, ele diz assim, às vezes o GPS dá o clique lá para cima. Eu disse a ele, amém, eu não estou preocupado com 34, o meu é 32, 31 e por aí vamos. Eu só quero que vocês entendam que Jesus curou minha perna. E andei ali, orando para que Deus abrisse a mente deles, porque chegou um ponto que eles não estavam crendo que Jesus curou minha perna. E eu entendo até certo ponto de que é muito difícil para quem vive no natural entender o sobrenatural. Mas os pontos naturais, os resultados naturais dentro das máquinas e dentro dos treinos, estava tudo ok. E foi que até um dia eu reuni todo o departamento médico, chamei o nosso capitão, que era brasileiro, e disse a ele para ele traduzir da forma que eu pedisse. E disse, eu sei que todos vocês estão à espera que a minha posterior rompa de novo. Só para vocês virar para mim e dizer assim, eu não te falei que era para fazer cirurgia? Vocês todos estão à espera. Só que eu quero que vocês entendam, crendo vocês ou não que Jesus crendo vocês ou não que Jesus ainda opera milagre, Jesus operou um milagre sobre a minha perna. E uma coisa eu confirmo e garanto para vocês, que eu vou quebrar tornozelo, vou quebrar joelho, vou quebrar o que for, mas a minha posterior nunca mais vai romper. Ele vira-se para mim e diz, eu creio. Hoje todos eles me chamam de milagre. E hoje todos eles sabem que Jesus operou o milagre sobre a minha vida. Sabe que Jesus operou um milagre sobre a minha vida. E todos eles sabem que um dia passou ali algo sobrenatural. Um dia passou um caso e tem um caso, que o meu caso ainda é aberto até hoje. Não conseguiram concluir o caso da minha posterior, porque é algo sobrenatural. E um certo dia eu perguntei, passou, recuperado, já jogando. Eu disse para Jesus, Jesus, senta aqui.
Por que eu lesionei? Por que eu lesionei, Jesus? O Senhor cumpriu o chamado. O chamado que o Senhor me chamou naquele lugar foi ministerial, foi igreja. A igreja está aberta. Profissionalmente, até aquele momento, foi o pior de sempre meu. Foi o pior de sempre meu. Por que o Senhor aceitou que isso acontecesse? E Ele diz: porque contigo é diferente. Eu fiz para tu entender que eu é quem sou sobre a tua vida. E que através desses testemunhos, através dessas curas, vai gerando testemunho para que meu nome seja glorificado. Para que as pessoas entendam que eu sou. Para que as pessoas entendam que não é de glória em glória, de vitória em vitória, mas eu sou. Ainda que quebra, ainda que caia, eu sou. E o mais engraçado é que quando acaba, recupero de lesão, o Senhor sabia o desejo do meu coração, que era de voltar à Premier League. Eu volto à Premier League. O pastor, Deus sabia do coração do pastor Fred, sabia que o desejo dele não era morar ali. Voltou ele para onde ele queria, que era a Suíça. Que agora já está a morar aqui. Pastor, eu não creio. Eu não creio que Deus quer te tirar do teu profissional para trazer para o chamado, não. Eu creio que o chamado entra dentro do profissional. Eu creio que o chamado entra dentro do profissional. Porque Jesus não nos fez como corpo, como igreja, para vivermos nós aqui dentro, cultuando 2, 3 vezes por semana, e esquecer o mundo lá fora que precisa deste Jesus que salva, deste Jesus que cura, deste Jesus que dá vida, e vida em abundância. E somos nós o corpo, somos nós a igreja de Cristo, que depois daquelas portas precisa entender que lá fora tem pessoas que precisam entender este sobrenatural que vivemos aqui todos os domingos, todas as quartas, todas as quintas, todos os cultos. E através de mim e da tua vida, que Ele vai gerando testemunho. Mas é necessário, eis-me aqui. Quero concluir. E estou eu em Londres, Fulham, na Premier League, estou tranquilo, tenho um contrato. E chega janeiro do ano passado, o Senhor, filho, eu preciso que tu vá a um clube. Aleluia, Jesus. Eu preciso que tu vá a um clube, porque uma vida lá precisa ouvir o meu nome. Uma vida lá precisa ouvir o meu nome. E como todo chamado do Senhor, eu falei, amém, eis-me aqui, Senhor. E começou o mercado, abriu o mercado de janeiro. Veio 29 clubes atrás de mim. Clubes que foram campeões das suas ligas, clubes grandes. E o Espírito Santo era dizendo não. É quando chega o Galatasaray, à meia-noite. Aleluia. Chega o Galatasaray à meia-noite. O mercado da Europa já tinha fechado. E eu não queria sair de Londres, eu estava tranquilo, meus filhos na escola, precisava acabar a escola, o ano, estava tranquilo. É quando chega o Galatasaray, à meia-noite, eu começo a falar, chego o Galatasaray, eu pego o telefone, e vou à missionária. Vinícius, por que tanto ir à missionária? Vinícius, o que esta missionária tem? Esta missionária prevê o futuro? Não. É uma cobertura que temos, e todos nós temos dentro da igreja,
Porque precisamos, o chamado que Deus nos chama, precisa ter uma pessoa sobre nós, com autoridade acima de nós, e nos liderando como chamado em Cristo Jesus. Quando eu ligo para ela e ela pega o telefone, aleluia. Porque em todas as fases, pastor, houve um Samuel. Todas as fases houve alguém para liderar o corpo de Cristo. Todas as fases houve alguém para liderar o chamado do Senhor. Quando pega o telefone e eu digo, oi missionária paz, ela diz, pode ir que eu te fiz foi para as nações. Pode ir que eu te fiz foi para as nações. Fazemos aquela chamada, 00:30 com o dono do clube. O dono do clube muçulmano diz assim na chamada, eu não sei porquê, mas eu sinto paz na tua vinda para cá. Eu não sei porquê, mas eu sinto paz na tua vinda para cá. Fechamos o acordo, era 00:30, quando foi 7 horas da manhã eu estava viajando para a Turquia. Peguei a minha bolsa. Quando eu acabei antes, depois de eu falar com a missionária, eu fui a minha esposa. E eu falei, o Senhor nos chama para ir no Galatasaray. E ela disse, o Senhor disse, eu falei, disse, então vai. Eu não posso ir porque tem a escola das crianças. Mas vai. Eu fico aqui cuidando deles. Porque Jesus te chamou para ir lá e tu tem que ir. Vamos organizando, só um empréstimo de 5, 6 meses. E eu vou me organizando aqui com as crianças. E tu vai vindo nas folgas, mas vai, Jesus disse para tu ir. Eu pego minha bolsa. E mais uma vez saio, porque Jesus mandou eu ir. Mais uma vez saio, porque o chamado me chamou. Era onde eu queria ir? Não, mas Jesus me chamou, eis-me aqui. Jesus, o que quer que eu faça? Eu chego naquele clube, olho para um lado, olho para o outro. Um clube muçulmano, uma cultura muçulmana. Começo a perceber e querer entender. E antes mesmo do mês de janeiro, Jesus já tinha falado que ia me levar para um clube, que alguém precisava ouvir a palavra do Senhor, ouvir o nome dele. E este clube era todo preto, porque Jesus vai dando sinais. Sabe por quê, pastor? Porque enquanto Jesus não vai dando sinal, nós vamos duvidando de que Ele é. Nós vamos duvidando, será que é Ele? Será que não é? Será que Ele está falando? E Ele tem a misericórdia e a graça de nos mostrar que é este o caminho, que é este, que eu quero que tu faça isso, e vai mostrando. E Ele começa a dar sinais, é o clube todo de preto, eu pego minhas coisas e vou ao Galatasaray. Todos nós sabemos que o Galatasaray não é preto. E é um uniforme muito tradicional no mundo. Chego, faço os exames, e na terça já era a Copa. Vou para o jogo de titular. Quando eu chego no vestiário, o uniforme todo preto. Camisa, calção e meião todo preto. Eu mando uma foto para minha esposa. Falei, pega um mistério. E ela disse assim, eu não entendi. Falei, depois do jogo eu te explico. Jogamos com o uniforme todo preto. Ganhamos 2-1, fiz um gol. Foi a minha estreia, 2-1 ou 2-0. Jesus armou tudo isso, porque nunca mais naquela temporada nós jogamos de uniforme preto. O uniforme preto não é o do Galatasaray. E Jesus usou aquilo para confirmar que era ali que era para mim estar. E eu entendi e comecei. Quando Jesus volta a falar, quando Jesus nos envia, pensamos que vai ter uma igreja nos esperando. Pensamos que vai ter uma igreja nos esperando, para daí nós praticar a obra do Senhor, o chamado do Senhor. Quando eu começo a perceber, eu fui numa célula que lá tinha, que essa célula era liderada pelo Souza, que hoje está no Vasco. Quando eu chego lá, o Senhor diz, não é aí para tu estar, aí já está controlado. Eu preciso te usar lá dentro.
E estou eu lá dentro do vestiário muçulmano. Quando Deus começa a me mostrar que o chamado para que Ele me trouxe, para aquele lugar, e tinha brasileiro lá, era para um português, Sérgio Oliveira. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Morava eu no hotel. Comecei a falar de Jesus para ele. E ele dizia: mano, vem aqui em casa. Eu ia à casa dele. Diz aí aquilo que tu falou ontem. E começava eu a falar para ele, para a esposa. Me explica sobre isso. Me explica sobre aquilo. E aquilo foi fazendo. O Espírito Santo foi fazendo. E Jesus foi fazendo sobre a vida dele. E ele começa a me perguntar: por que tu não reagiu assim no treino? Tu viu que eles estavam falando mal de ti? Tu viu que ele estava te atacando? Por que tu não fez nada? E eu disse: porque o meu propósito aqui é outro. Eu não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que ir caminhando e olhando em frente. Porque o meu propósito aqui é outro. E comecei a falar de Jesus para ele. Testemunhar de Jesus para ele. Testemunhar no dia a dia de Jesus para ele. E se necessário, eu abri a minha boca. E ele foi vendo o testemunho. Foi querendo saber mais de Jesus. Foi querendo saber mais de Jesus. E era: eu te levo para o treino hoje. Eu falei: bora. Como é que é? E como é que... E essa passagem? Eu vi essa passagem. Me explica sobre essa passagem. Eu fui testemunhando de Jesus para ele. Um certo dia ele vira-se para mim e diz: eu já começo a falar de Jesus para as pessoas. Eu já começo a falar de Jesus para as pessoas. Mas como eu vou falar de Jesus sendo que eu nunca aceitei? Como que eu vou falar de Jesus sendo que eu nunca aceitei? Eu podia muito bem naquele momento chamar ele, pegar nas escrituras e fazermos ali o apelo, e ele aceitar Jesus. Só que o Espírito Santo trouxe ao meu coração que precisava de uma autoridade máxima, liderado de uma unção máxima que está sobre o pastor. É quando eu pego no telefone e ligo ao pastor Fred: arruma um final de semana e vem aqui, que precisamos concluir uma obra que o Senhor nos chamou. Foi quando no penúltimo jogo do campeonato, o pastor Fred conseguiu uma oportunidade para ir. Era Galatasaray e Fenerbahçe. Pastor Fred vai lá para selar aquilo que o Senhor mandou eu ir primeiro. E aquele jogo era só a gente empatar, que éramos campeões em cima do Fenerbahçe. Era algo histórico. Estava tudo pronto para sermos campeões. Era só um empate, já bastava. E aí começou o jogo. Fenerbahçe um expulso. Eu falei: hoje vamos ser campeões. O Fenerbahçe faz 1-0 e levou o jogo até o final, ganharam 1-0. E foi adiado o nosso título. Voltamos todos para o hotel. Minha família tinha ido. Pastor Fred, todo mundo. Voltamos todos para o hotel. E eu falei: eu preciso colocar o pastor Fred na presença do Sérgio. Falei: pastor, liga para o teu chefe, pergunta se tu pode ir na terça-feira. Ligou. O chefe disse que sim. Eu mandei uma mensagem ao Sérgio: Sérgio, podemos encontrar? Ele disse: vem aqui à minha casa, pastor. Eu quero que você entenda que, crê ou não, se tu quiser ver Deus, Deus se mostra. Se tu quiser sentir de Deus, Deus faz. Se tu quiser viver em Cristo, Cristo é. Mas se tu não quiser ver Deus, Ele não é ignorante. Apocalipse 3:21 diz: eis que tua porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O que me chama mais a atenção é que Jesus é o dono do ouro e da prata. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que fez o mundo todo. Só que eis que tua porta e bato. A educação de Jesus aqui. Porque Ele é o dono da porta. Ele pode muito bem arrebentar a porta.
eis que estou à porta e bato. Crê você ou não, Jesus sabia que se formos campeões, era difícil ter esse encontro, porque íamos comemorar 3, 4 dias. Porque era algo histórico, ser campeão em cima do Fenerbahçe. Crê você ou não, eu creio que Jesus mudou o roteiro todo daquele dia para ter esse encontro na mesa do Sérgio. E o pastor começou a explicar para ele aquilo que ele queria. Explicar para ele e disse: Sérgio, a decisão é tua. Se tu quer ou não aceitar Jesus. Ele começou a chorar e dizer: eu aceito esse Jesus. Quando começamos a orar pelo Sérgio, ele levanta da mesa chorando e diz: parece que algo pesado saiu das minhas costas. Essa paz que eu estou sentindo, eu nunca senti. Eu nunca senti esta paz. E começa a chorar, e eu começo a dizer: Sérgio, quando eu cheguei aqui, ele estava passando pelo momento difícil no clube. Quando as pessoas chegou aqui, Sérgio, disseram que não era para me andar contigo, porque naquele momento tu era má influência. Ele olha para mim: mas por que tu continuou? Eu disse: porque eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para ser campeão, mas nós vamos ser campeão. Mas eu não vim aqui pensando nisso. Eu vim aqui porque Jesus me mandou. E comecei a explicar para ele todo o testemunho atrás. Jesus me mandou aqui porque uma pessoa precisava ouvir o nome dele. E esta pessoa, Sérgio, é você. E hoje você se libertou. Hoje Cristo alcançou a tua vida. E ele começa a chorar. E começa a agradecer. E vira para mim e diz: irmão, obrigado. Tu trouxe a salvação para a minha vida. Tu trouxe a salvação para a minha vida. Se coloca de pé, igreja. Oh, Jesus.